Quando a gente cresceu a 7 em 2010, 2009, então a gente entrou em pânico porque não tinha infraestrutura. Não tinha como sustentar, né? Porque você começou a ter problemas, você não conseguia escoar alimentos, você não conseguia escoar a produção, toda uma série de problemas. Então, veja, dentro de um horizonte como esse, a tendência é que você vai consolidando núcleos mínimos de reprodução de defesa. Só que o que está acontecendo é que a gente não está mais conseguindo reproduzir nossos padrões de vida. Essa é a primeira geração que olha para os pais e sabe que ela vai ter uma situação financeira pior do que a dos pais. Né? Ou se ela quiser ter a mesma, ela vai ter que trabalhar 2 ou 3 vezes mais. Né? Então ela precisa trabalhar para conseguir preservar a situação. Quer dizer, você colocou muito bem, falando, olha, as famílias tinham 4 filhos, 3 filhos, não. O sujeito que tem 4 filhos hoje, coitado, ele não vive mais, ele não tem condição de viver. O neoliberalismo destruiu a família, na verdade, ao invés de preservá-la. Porque imagina, você ter 4 filhos, o sistema de saúde, bem, você pode usar o SUS, né? Mas assim, você vai tentar um plano de saúde, você não pode usar a escola pública, ela foi sucateada. Você vai ter que colocar seus filhos na escola privada. Quatro filhos pagando mensalidade de escola privada. Quer dizer, onde é que você vai trabalhar? Como? De que jeito? Não tem a menor condição. Então isso mostra o quê? Você decompôs a estrutura familiar. Esses mesmos que ficam defendendo a família são os caras que, na verdade, preservam um sistema que destruiu a possibilidade de você ter uma família minimamente estável. Porque aí é o que acontece, o que você colocou. A mulher vai ter que trabalhar 12 horas por dia, o homem também, o marido também vai ter que trabalhar 12 horas por dia, e a criança vai ficar com quem? Você não tem escola pública, você não tem creche pública, você não tem estrutura comunitária de apoio. Quer dizer, você percebe? É tudo uma abstração. As pessoas não conhecem a realidade concreta do que está acontecendo. Professor, só tentando pegar tudo isso que já foi falado, assim, quando você falou na resposta anterior sobre o fascismo e esse sofrimento psíquico, né? E essa luta hoje que a gente tem nessa polarização. Talvez não seja tão polarização, que a gente não tem o que seria uma outra esquerda que consiga se representar na sociedade, né? A gente tem muito mais de centro-direita caminhando lá para ultra-direita. Mas eu vejo que você sempre classifica bem esse fenômeno como fascismo, né? Que é travar essa batalha constante. E isso tem tudo a ver com essa área do sofrimento psíquico, né? A gente tem uma grande maioria da sociedade num sofrimento psíquico muito grande, e a direita tem conseguido, o fascismo tem conseguido capturar esses afetos negativos, né? Que é o medo, a raiva, como você falou. Ele consegue capturar isso de forma política, que a gente faz a crítica, que eu também acho errado, e fala, o pobre de direita é porque essa dita direita está conseguindo se comunicar com essas pessoas que estão sofrendo, como uma via política de sair desse sofrimento seria pela direita, e não, mas a gente, como você disse, o desejo de todo mundo hoje, acho que foi até uma filósofa que eu vou falando, é ter a vida de um americano médio. Só que para a gente ter a vida do americano médio, a gente precisa de 9 planetas, Terra. Não existe, como você diz, não existe sociedade para todo mundo nesse modelo. E o fascismo está tentando capturar a grande massa, mas a grande massa não sabe que não tem como todo mundo ascender a isso que eles prometem. E aí esse discurso do empreendedorismo, da meritocracia, que é manter sempre essa esperança de que se o cara fizer e for esforçado, ele consegue ascender, ele consegue ter essa mobilidade social. Por que a esquerda não consegue se comunicar de uma forma simples também, como a direita tem conseguido se comunicar com esses ditos pobres de direita, que são pessoas que não votam mais na esquerda porque a esquerda esteve no poder e não realizou nada, o sistema continuou o mesmo, não mudou nada. Então, eles veem como se alguém com esse discurso fosse realmente de fora do sistema, tentando quebrar isso aí e proporcionar uma vida igual para a maioria da população. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim, bem, primeiro, o termo pobre de direita é uma coisa que o Gessé usa, né? Então ele que defende o que ele inventou. Eu não é exatamente a maneira como eu vejo as coisas. Mas eu queria primeiro começar pela tua colocação, você insistiu bem, eu uso mesmo o termo fascismo, né? E, bem, eu sou um professor de filosofia, então eu tento não usar os termos de maneira irresponsável. Eu nunca usaria um termo desse, eu sei o peso que esse termo tem, eu sei o que ele implica, o que ele significa, que se não achasse que analiticamente o que nós vemos no horizonte é exatamente isso. Eu lembraria o seguinte, um país como o Brasil não é nem um pouco estranho que ele vai se consolidando com o movimento fascista estruturado. Porque o Brasil foi o país que teve o maior partido fascista fora da Europa, nos anos 30. A Ação Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Plínio Salgado. O integralismo é um setor fundamental da história do fascismo mundial.
Né? Ah, mas não tem o racismo tal como ele aparecia, do supremacismo. Não tem, não sei, é verdade. O fascismo ele tem as suas articulações. Tem um discurso da miscigenação que é um discurso paralisante, porque dentro dessa miscigenação era como assim, a violência que foi feita do extermínio contra os povos originários, ela é um processo da história, ela produziu um povo como o nosso, então ela foi boa no final das contas. Certo? Então, a gente tem uma conciliação natural, que é o discurso tão brutal quanto o discurso supremacista. Né? Você fala, não tem clivagem de raça aqui. A nossa conciliação é normal. Então, ou seja, para entender um fenômeno como o fascismo, é necessário entender que, nas suas localidades, ele tem suas especificidades. Por exemplo, tem lugares onde ele apareceu que não teve expansionismo militar, como teve na Alemanha. A África do Sul, do apartheid é um caso. Você tem invasões na Namíbia e tal, mas é uma coisa muito localizada, não é uma lógica de expansionismo contínuo como a gente viu na Alemanha. Você teve situações onde você não teve uma liderança forte. Sei lá, a Hungria pós-Bela Kun, que tem um governo comunista da década de 20, logo depois tem um modelo fascista, um dos primeiros da Europa, não tinha essa estrutura. Então, ou seja, é importante saber utilizar também o conceito. Então, volto a falar, a insistir. O Brasil faz todo sentido a gente falar que existe no Brasil, porque, primeiro, você tem essa experiência histórica, 1.200.000 pessoas não desaparecem no ar. Se todos o pessoal que está nos ouvindo, se vocês forem procurar na árvore genealógica de vocês, para saber se tem um integralista, vocês vão encontrar. Então, por isso, assim, nem procurem, porque todo mundo vai ficar triste. Assim, eu não faço isso exatamente por causa disso. Então, significa, esse horizonte se naturalizou dentro do país. Quando teve o golpe militar, certo? A pessoa que desencadeia o golpe militar é o Olímpio Mourão, general aqui, acho que era do Terceiro Exército. Né? Ele era um integralista. Ele fez parte, foi ele com os caras que inventou o Plano Cohen, que é um plano da época do Getúlio Vargas, que inventou que tinha um grande complô comunista, e o Getúlio Vargas pode dar um golpe em 1935, né? Então, golpe dentro da Revolução de 30. Então, é ele que inventou, era um projeto integralista que depois foi aproveitado pelo Vargas. Né? Se você vai pegar no momento em que você tem a linha dura da ditadura, a linha dura ela começa quando Costa e Silva ele fica doente, então o Pedro Aleixo, que é o vice-presidente, não pode assumir, e quem assume é um triunvirato de generais, sendo que 2 eram integralistas. Então você percebe, você tem uma história. Quando o Bolsonaro começa a usar lema integralista, Deus, Pátria e Liberdade, para assinar a Carta à Nação, usando um lema integralista pela primeira vez na história, isso mostra que a gente não está diante de uma conversa de centro acadêmico. Isso não é uma coisa, o pessoal está aqui falando torta de outro. Não, tem um processo histórico concreto que faz parte da história brasileira e que reverbera uma dinâmica que é a história do colonialismo nacional. Por que o Brasil tem essa característica de ter um movimento fascista forte? Porque ele teve que naturalizar tudo que a violência colonial significa. Significa você extermina sem dolo, sem luto, sem nada. E, de fato, a história brasileira é uma história baseada no extermínio. É importante a gente falar as coisas como elas realmente são. Veja, em 1500 você tinha 8 milhões de povos originários vivendo aqui. Hoje você tem 800 mil. Qual o nome técnico para isso? Como é que se descreve tecnicamente isso? De todas as pessoas escravizadas no continente africano que vieram para as Américas, o Brasil responde por 35% dessas pessoas. Só o Brasil. É o maior destino na América inteira. Na América inteira. E a gente sabe que essa estrutura escravocrata, ela naturaliza uma divisão na sociedade que é assim, tem pessoas que vão ser vistas como pessoas. Então, se ela morre, tem luto, tem dolo, certo? Tem comoção nacional. Agora, tem pessoas que caem à condição de coisa. Se morre, ninguém nem fala nada. Sabe assim? 9 pessoas mortas na última batida em Paraisópolis. Nome, história, dolo, luto, tristeza, nada, absolutamente nada. Então, isso vem de uma história nossa. Isso é um elemento, essa lógica colonial que preservou-se no interior da história brasileira. Agora, para isso, a sociedade ela precisa de funcionar de uma seguinte maneira. Ela precisa se basear os seus afetos na indiferença e na dessensibilização. Você não sente, você não ouve, você não vê. Esta é a dinâmica fundamental de uma sociedade que vai se organizando a partir do fascismo. É você... A violência social, a violência que organiza a sociedade, ela não é uma violência que mobiliza os sujeitos, ela é naturalizada. É como se tivesse uma lógica de guerra civil
naturalizada, uma guerra civil permanente que se naturaliza. Certo? Essa é a descrição da sociedade brasileira, em larga medida. E, claro, nos momentos de crise, essa tendência ela se fortalece. E como a gente está num momento de crise muito profundo, não só no Brasil, mas no mundo, então não é nem um pouco estranho que essa dinâmica ela vá aparecendo em outros lugares do mundo e aqui, inclusive. Então, assim, desculpa, Gaia, Eu imagino. só continuando. Eu me lembro logo depois que o Bolsonaro assumiu, quando ele foi eleito, acho que uns 3 meses depois, ele começou a fazer aquelas manifestações lá em frente ao quartel-general do Exército, e eu li um artigo que eu achei interessante, que chamava assim, O Jair que há em todos nós. E um artigo muito bom que ele fala justamente isso, como ele se liga com as pessoas pelo que as pessoas têm de pior, né? Quando a gente está falando dos afetos, tudo que a gente tem no sentido dos afetos de pior, de raiva, de ódio, de medo. E como é que isso está... Um artigo diz que, e a filosofia também diz que todos nós temos um lobo mau e um lobo bom aqui, sempre uma guerra interna que a gente tem, e a gente tem que, obviamente, sempre alimentar o lobo bom. E o fascismo, na verdade, ele, pelo que eu entendi, que se estuda, ele sempre tenta se alimentar desses medos, né? E a forma de se alimentar disso é justamente de sensibilizar as pessoas. Tá? Então, aquilo que você falou, se você olhar para sua família, para o seu grupo de amigos, sempre você vai ver um fascista ali, se você olhar direito, né? Porque é justamente aquela pessoa que conseguiu ser capturada justamente pelo que ela tem de pior, que a gente nem imaginava, né? Como um familiar próximo, um amigo, tá nesses grupos aí disseminando o ódio da forma que dissemina. E como é que a esquerda consegue se comunicar com essa massa da sociedade, mas tentando despertar o que a gente tem de bom? Sim, então, veja, eu primeiro diria assim, é verdade, o fascismo é uma resposta ruim para um problema real. Sim. E acho que esse é o primeiro ponto. É entender que ele fala de um problema real, que não é porque as pessoas elas são estúpidas, então elas acreditam em fake news, acham que a Terra é plana, não é porque o sujeito é mau, né, então ele só gosta de ficar fazendo circular discurso do ódio, não é porque ele tem um problema psicológico, então ele é um frustrado, é um ressentido, certo? Que ele faz esse tipo de opção. É uma escolha racional. E eu acho que é importante entender as coisas dessa forma. Ou seja, você tem que remontar a estrutura da escolha e por que se chega até aí. Isso mostra, primeiro, que a razão não garante muita coisa. Já começa por aí. A razão não precisa da barbárie como seu exterior. Ela produz suas próprias barbáries em certas situações. Né? Em filosofia tem um belíssimo livro escrito por 2 filósofos alemães, a Theodor Adorno e Max Horkheimer, que chamava Dialética do Esclarecimento. Que uma das ideias fundamentais era o esclarecimento, ele também tem suas sombras. A sombra não é um elemento externo ao iluminismo. Não, o iluminismo também tem suas sombras. A ideia de progresso também tem sua destruição. A ideia de crescimento também tem sua catástrofe. A gente está vendo isso agora. A crise ecológica é uma crise também da razão ocidental. Por quê? Porque ela mostra claramente, olha, a gente procura desenvolver, procuramos progresso, e o que a gente conseguiu? Criar uma situação na qual a garantia da preservação da vida humana tal como a gente conhece não é mais posta. Não está mais dada. Então, ou seja, tem um problema nossos valores que organizaram a nossa ação social. Tem um problema aí. Então tá, eu insisto nisso para dizer, é uma escolha racional mesmo. Não é necessário mobilizar todos esses conceitos que são conceitos, na verdade, deficitários, que mostram só déficits das pessoas, para entender por que a pessoa faz uma escolha dessa natureza. Porque, dito isso, esse é o primeiro passo para você saber o que você faz com isso. Né? E aí a questão, então tá, é racional, porque qual é o problema que o fascismo aponta? Porque o fascismo é realista. Eu queria insistir nesse ponto. Ele não é delirante, ele é realista. Ele fala alguma coisa que ninguém consegue falar. A questão é o que ele está falando. E eu tenderia a dizer o seguinte, ele está falando o seguinte, não tem sociedade para todo mundo, não tem espaço para todo mundo. A gente vive numa crise ecológica que não vai passar, a gente vê isso muito claramente, certo? Sei lá, a gente teve um estado da nossa federação que caiu água abaixo. Mudou o modelo de ocupação do solo depois disso? Mudou o modelo de desenvolvimento do Rio Grande depois disso? Não, estão reconstruindo o estado. Em que base? Não é nas mesmas bases que produziram essas catástrofes e vão produzir mais. Então você percebe, o sistema não se retifica. Nessas situações, o capitalismo ele não se retifica, ele acelera.
Ele vai acelerando essa ideia de que, afinal de contas, você consegue extrair o máximo de riqueza do uso da terra e do uso do trabalho. Né? Ele amplia, né? Tem um exemplo muito claro que é o que se transformou, que eu acho que está na melhor das intenções, o crédito de carbono. Exatamente. Que na verdade, é um cheque em branco para o rico que compra o crédito, poder continuar andando de jatinho, poder falar, não, a gente fez em Davos uma reunião que juntou milhões de pessoas indo de jatinho, mas nós pagamos nosso crédito de carbono. Sim. Não, você tem E toda aí a razão. você é um malvadão, você que tem, está jogando um plástico claro. fora. Não, você tem toda a razão. Eu diria assim, sabe, o capitalismo tem um problema central. Por que ele é irracional? Porque ele parte da ideia de que o esforço individual, a motivação individual produz a riqueza comum. Quer dizer, eu faço apelo à motivação individual, que nem o Adam Smith falando da riqueza das nações. Eu não vou pedir para o cervejeiro e para o padeiro ser altruísta. Eu vou pedir para ele ser egoísta. Faz assim, porque se ele for egoísta, ele vai querer ter o máximo de mercado, e para isso ele vai ter que fazer o melhor pão, vai ter que fazer a melhor cerveja, e aí o que acontece? Você produz a riqueza comum, só que ele não tinha uma teoria do monopólio, já começa por aí, né? Então ele não imaginava, não, o cervejeiro ele vai se auxiliar o outro cervejeiro, entendeu? Eles vão controlar todo o mercado, e depois vai vender uma cerveja à base de milho, que nem você faz aqui no Brasil, né? Então, ou seja, já tem essa ilusão, e essa ilusão significa o quê? Significa que se for assim, presta atenção, do ponto de vista dos meus interesses individuais, por que eu tenho que me preocupar com o estado do mundo daqui a 50 anos? Eu nem vou estar vivo. Sabe? Se eu sou um capitalista, por que eu vou querer saber o que vai acontecer daqui a 70 anos? Eu não vou estar aqui. Ah, mas meus filhos, nem meus filhos. Imagina, os meus filhos são... Quem disse que eu amo meus filhos? Quer dizer, se eu contar com o amor do capitalismo pelos seus filhos para poder salvar o planeta, a gente está perdido. Né? Então, eu diria, há uma irracionalidade do sistema, porque nessas situações de crise, quem tem capital tende a aproveitar a situação de crise. A gente viu isso na pandemia, né? Você entra um sistema a economia para, o que aconteceu? Pega o que aconteceu no mercado imobiliário. Bem, todos os pequenos comércios foram comprados por grandes construtoras. Né? E a gente viu uma explosão imobiliária no país. Mas o que aconteceu? Você aprofundou o processo de concentração. E ao aprofundar o processo de concentração, acontece isso que está acontecendo agora. Que é, em última instância, você vai vendo que o sistema ele não trava, ele não para quando você tem um risco. Ele não para quando você está em perigo.